Essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E essa carta ela é da coletânea de cartas conhecidas como cartas da prisão. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele estava em prisão domiciliar em Roma, já no final da sua vida, no final do seu ministério. Ele começa a escrever algumas cartas destinadas a algumas das igrejas que ele havia implantado durante o seu tempo de viagem missionária. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, quando a gente já lê logo no capítulo de número 1, ela possui toda ela um contexto para que venha chegar em um resultado. E aqui logo no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta falando a respeito da relação do propósito de Cristo com a humanidade. Tanto que no versículo de número 4, ele já solta para nós um versículo que é muito precioso para todos aqueles que leem as Escrituras. No versículo 4 ele já olha e fala, olha, e nós aqui, os cristãos, aqueles que o Senhor escolheu, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Logo aqui no capítulo 1, logo no seu versículo 4, o apóstolo ele já nos entrega uma informação. Qual é a informação? Que Deus nos escolheu muito tempo antes, corroborando com aquilo que a Bíblia no Antigo Testamento já dizia para nós. Quando nós lemos o texto de Jeremias do capítulo 1, a gente costuma ver aquela mensagem preciosa que Deus destina para Jeremias no versículo 7, quando Deus diz, olha Jeremias, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te dei as nações como profeta. Quando a gente lê isso, a gente fica emocionado, Francisco, a gente fica feliz, porque a gente vê que Deus tinha um chamado específico para Jeremias. Mas quando chega em Efésios, Paulo nos mostra que esse chamado que lá atrás foi direcionado a Jeremias, não era só para Jeremias, mas a todos nós que cremos em Jesus e recebemos Ele como Salvador. A Bíblia diz que Ele, quem é Ele? O próprio Deus nos escolheu, nos elegeu. Sabe o que é eleger? É escolher. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que significa antes que fosse dado o grito do Gênesis. No princípio criou Deus do céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Antes de dizer haja luz, olha para essa pessoa que está do seu lado, está vendo ela? Deus já tinha escolhido ela, Deus já tinha escrito uma história para ela, Deus já tinha dito para ela, olha o que ela ia ser, por onde ela ia andar. E o que o texto diz? Ele nos elegeu nele. Para quê? Meu Deus! Para que a gente andasse por aí à toa? Mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele caminha. Logo no capítulo 1, no versículo 4, ele exausta toda a sua explicação no capítulo 1, falando a respeito disso, de como é precioso, aleluia, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Aí ele entra no capítulo 2, ele começa a falar a respeito de salvação. E ele deixa bem claro lá no versículo 8, 9, você é estudioso da Bíblia, você vai ver, está escrito o quê? Pela graça, vós sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom. Versículo 9, não vem por obras para que ninguém se glorie. Paulo deixa bem claro, olha, o mesmo Deus que te escolheu, independente de você, é aquele que te salvou, independente daquilo que você tinha para oferecer. Vou repetir. O mesmo Deus que te escolheu, independente de você ser quem você é aquele que te salvou, independente daquilo que você poderia oferecer. O apóstolo deixa bem claro uma coisa e diz, olha, na salvação o ser humano não tem participação. O que significa? Irmão, até quando a gente faz o apelo aqui e diz, quem sentiu Jesus no coração e quer tomar uma decisão de entregar a vida para Ele, vem aqui na frente. Você acha que você veio porque você tomou uma decisão? É sério? Que você tem altivez suficiente no seu coração para dizer, eu vou lá porque eu escolhi? Não. Como é que você prova isso, pregador? Na Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 16, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você levanta para vir aqui na frente, é porque o Espírito de Deus já te remoeu por dentro e te disse, olha, não tem como você viver longe desse Salvador. Não tem como mais você continuar vivendo essa vida distante dessa presença que você está sentindo nesse ambiente espiritual. Paulo está falando, olha,
para a salvação você não tem participação. Porque até para vir aqui na frente quem te convence é o Espírito. Ele tem um propósito. Na salvação você não tem participação. É Deus. É por isso que toda vez que a gente entra aqui, a gente tem que entrar com o coração grato. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor escolheu. Obrigado, porque eu não estou aqui pela minha força. Porque se fosse pela minha força, pela minha vontade, eu estaria vivendo uma vida de pecado. Eu estaria entregue a tudo que é de ruim lá fora. Mas eu estou aqui, é porque tem uma presença que me sustenta. Então no capítulo 3, a carta de Paulo de Efésios, ele começa a falar sobre o ministério apostólico dele. Ele diz: olha, eu oro por vocês, Efésios. No versículo 17 ele diz isso: para que vocês estejam arraigados em amor. Porque se vocês não estiverem fundamentados no amor pelo Senhor, no amor um pelos outros, vocês não conseguem ficar de pé. Nesse capítulo 4, e aqui a gente vai começar a pregação. É necessário essa introdução para você entender. No capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, Paulo fala sobre os dons ministeriais. Você que já leu esse texto sabe. Ele diz: olha, na igreja o Senhor deu cada um para uma função, e cada uma dessas funções tem um propósito. Qual é o propósito? Que todos nós nos identifiquemos até que chegamos à unidade do varão perfeito, à estatura do varão perfeito. E quando é que a gente vai chegar nisso? Somente quando ele nos chamar e a gente for para agora. Até lá, a gente precisa estar em igreja. A gente precisa estar juntos, porque um junto do outro edifica o outro. Cada um com aquilo que Deus entregou. Uns são pastores para cuidar, outros são profetas para botar o dedo na nossa cara quando a gente precisa, outros são evangelistas para pregar o evangelho para a gente ouvir falar desse Jesus, outros são mestres para quando a gente chegar aqui na igreja nos ensinar os fundamentos da fé, e outros são apóstolos, são aqueles que são enviados por Deus para implantar a igreja. Cada um tem um propósito do reino, e cada propósito alinhado faz com que a gente seja aquele corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: bem unido, ajustado, sempre ligado, edificando o outro. Por isso ele fala: tem que dar em amor. Por quê? Porque mesmo sendo diferentes, a presença de Deus faz com que, mesmo a gente sendo diferente, a gente consiga viver junto em comum. Até aqui, versículo 16, capítulo 4. O apóstolo Paulo fala daquilo que Deus faz, independente de ser humano. Quem te escolheu foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Quem está orando por você em nome de Deus. Quem deu os dons à igreja foi Deus. Agora, no versículo 16 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele começa a fazer um convite. Daqui em diante, se a sua Bíblia, tem ali o tema, aquele temazinho subscrito antes, do versículo 17, a minha Bíblia diz assim: ó, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. O apóstolo ele começa a fazer um convite para que a gente viva uma vida cheia do Espírito Santo. E veja bem, daqui em diante, não se trata daquilo que Deus pode fazer por nós. Daqui em diante, se trata da minha responsabilidade e de como eu tenho que me comportar. Veja bem, a gente aprende desde sempre que o Espírito Santo é uma promessa, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Antes disso, muito tempo antes disso, o profeta Joel já dizia no capítulo 2, versículo 28, é de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Existe uma promessa. E quem aqui, sendo pentecostal, não conhece essa promessa? O problema é que não basta eu ter a informação da promessa. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não basta eu ter informação da promessa, eu preciso me comportar como alguém que deseja essa promessa. Não basta eu ter informação de que o Espírito Santo está disponível, eu preciso andar na direção dessa promessa como alguém que acredita, me posicionando como alguém que acredita nessa promessa.
bem clara, é o seu posicionamento. Quando Deus me encheu com o Espírito Santo, pastor Marlon, eu tinha 10 anos de idade, eu não sabia exatamente o que era esse posicionamento, mas Deus me encheu. Por quê? Depois eu fui entender, ele tinha um propósito na minha vida, e para aquele propósito eu precisava ser cheio, mas naquele momento em diante, para permanecer cheio, eu precisava me comportar. Não como alguém que tinha informação, mas como alguém que cria naquela promessa. Daqui diante estão muito confusos também. O que é ser cheio do Espírito Santo? E aqui, desculpa se eu vou decepcionar alguns de vocês. Ser cheio do Espírito Santo não é se emocionar no ambiente espiritual. Meu Deus. Porque esse ambiente aqui está preparado. Os irmãos oraram, os conjuntos ensaiaram. Aqui, o pregador está passando mal, mas estudou um pouquinho da Bíblia para trazer uma mensagem para você. Só que a emoção que você transmite aqui não é ser cheio de Espírito Santo. Porque nossas emoções, elas não são constantes, elas são voláteis. Quem que acorda feliz todo dia? Diga amém. Vamos lá, presta quem que pega trem? Vocês olham. Esse é o pastor. A gente está feliz o tempo todo, Francisco. De vez em quando a gente fica triste, isso é normal, irmão. A gente é ser humano. A prova disso é que quando a gente vai no Salmo 103, eu amo o nosso Jesus por conta disso, ele diz o seguinte, ó: assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Ele sabe que as nossas emoções, elas são volúveis, elas dependem do momento que a gente está vivendo. Nem todo mundo está feliz o tempo inteiro. Não é pecado dizer isso, irmão. Isso é ser sincero. Jesus. Agora, se a gente depender das nossas emoções para sentir o Espírito Santo, então se eu entro aqui feliz, ligado nesse ambiente espiritual e sinto Deus, eu estou cheio de Espírito Santo. Mas se eu entro aqui, estou triste, não sinto nada, então estou vazio de Espírito Santo. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é a gente pular aqui, então falar em língua de estranhos no ambiente espiritual. Não é isso. Meu Deus! Isso é uma amostra do que o Espírito Santo causa na gente quando a gente está ligado no ambiente espiritual. Eu fico muito feliz, irmão. Quando eu estou pregando, eu olho para o plenário, vejo o plenário prestando atenção, chorando, emocionado. Isso é uma bênção para qualquer pregador, porque a gente tem a sensação de que o plenário está recebendo o que a gente está dizendo. Só que um dia, quando isso não aconteceu, eu fiquei frustrado. E perguntei: Deus, então eu não preguei nada, não, você pregou a Bíblia. Porque não se trata daquilo que eles demonstram enquanto você está pregando. Se trata daquilo que fica na mente deles quando eles colocam os pés na água. Eu prefiro que todo mundo fique me olhando com a boca fechada, olhando para a Bíblia, prestando atenção no que eu estou falando, do que glorificando sem entender e sem levar aquilo que está sendo pregado. Muito melhor, irmão, do que você se emocionar nesse culto aqui hoje, é você sair daqui por uma fome de Deus tão grande que amanhã você vai ter desejo de estar sentado para ouvir numa escola bíblica dominical. Quando você sai daqui e você olhar: eu preciso melhorar nisso aqui, é isso que eu quero viver, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. É olhar: Senhor, aqui eu não estou te agradando, eu preciso mudar. Sou o que eu deveria ser, mas eu prometo que eu quero me encher dia após dia do teu Espírito para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Não confunde o que é ser cheio. Não segura, irmão. Quem tem ministério, não confunda. Você pregar e alguém se emocionar não significa que você está cheio do Espírito Santo. Você cantar e a igreja reagir não significa que você está cheio do Espírito Santo. Então o que é? Significa ser cheio do Espírito Santo é quando eu saio da porta ali para fora, eu ainda continuo com a minha postura igual do que aquela postura tem quando eu estava Vamos dizer aquele louvor que vocês cantaram. Não adianta só você se emocionar, irmão.
Deus não tem prazer no seu choro, quando o seu choro está vazio de arrependimento. Meu Deus, Deus quer mudança. E aí ele faz um convite no capítulo 4. Daqui em diante, quer ser cheio do Espírito Santo? Então se comporte de uma maneira como quem crê nessa promessa. E aí lá no versículo, sua Bíblia está aberta? Deixa eu ler. Prega a Bíblia. E qual é então o comportamento que eu tenho que ter? E a Bíblia é tão engraçada que o apóstolo Paulo faz uma colocação aqui. Que ele não coloca a régua em cima dele, ele coloca a régua em Cristo. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede imitadores de como filhos amados. Imita Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver uma vida como quem crê que é cheio do Espírito Santo? Então imite a. Lá no versículo número 22 do capítulo 4, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui eu vou começar a pregar para vocês alguns comportamentos de alguém que é cheio do Espírito Santo. O primeiro comportamento, a Bíblia diz: agora que você é cheio do Espírito Santo, deixa o velho homem e se vista do novo homem. O apóstolo Paulo traduz isso um pouco melhor para nós em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dizendo: assim que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez. A primeira característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é deixar o passado. Vou contar uma história da Bíblia para os irmãos. Um belo dia o Senhor chega até Abraão, lá no livro de Gênesis. Diz: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a negociar com Deus por uma razão. Quem é que estava em Sodoma e Gomorra? Quem que Ló era de Abraão? Sobrinho. Abraão começa a falar com Deus: Senhor, se eu desse 50 justos naquela cidade, ainda assim o Senhor destruiria aquela cidade? Deus olha para Abraão e fala: Abraão, me mostra 50 justos lá. Se tiver, eu não destruo. Havia 50 justos? Não. Abraão continua negociando com Deus, até que chega o número de 10. E Deus diz: me mostra, você tem 10 justos lá. E Abraão não consegue mostrar. Então Abraão começa a interceder especificamente por Ló. E a Bíblia diz que por amor a Abraão, não aleluia! Entenda isso. Deus. Por amor a Abraão, que orou por Ló e não Ló, o que é que Deus faz? Envia 2 anjos até Sodoma e Gomorra para buscar Ló e a sua família para fazerem sair de lá. Meu Deus! Quando os anjos chegam lá, você conhece a história, não vou contar ela toda. Eles chegam até Ló e sua família e dão uma orientação. Qual é a orientação? Quando estiverem saindo da cidade, não façam o quê? Não olhem para trás. Vamos recapitular a história. Deus mandou anjos ir lá por amor a Ló. Por amor a quem? Abraão. Deus só deu uma diretiva. Qual foi? Não olha para trás. Aleluia! De repente a mulher de Ló faz o quê? O que acontece com ela? Você conhece a história? Sabe uma coisa que decepciona o coração de Deus? É quando você, que sabe que Deus te tirou de um lugar que você sozinho não poderia sair. Quando você, que sabe que Deus te buscou num lugar não por amor a você, porque quem escolheu estar lá foi você, mas por amor de uma mãe, por amor de uma tia, por amor de uma avó, de um pai, que trazia teu nome para o trabalho de oração, para o trabalho de consagração, para o trabalho de libertação, por amor a alguém da tua família que dizia: Senhor, vai lá, liberta ele, vai lá, liberta ela, busca ela, não deixa, Senhor, ele morrer naquela vida, não deixa ela morrer naquela vida, e por amor a essa pessoa, Deus vai lá, te busca, te tira do lugar da destruição, transforma a tua vida em você. Olha para trás e sente saudade do lugar de onde Deus te tirou. Eu vou repetir. Aleluia! Mas
coração de Deus quando você olha para trás e sente saudade do lugar de onde Ele te tirou e de onde você sabia que não conseguiria sair sozinho. A primeira coisa que alguém cheio do Espírito Santo faz, não olha para trás, não sente saudade do lugar de onde Deus te tirou, não sente saudade, porque a gente mente muito. Quando a gente diz que a nossa vida, quando vem para Jesus, a gente vai ficar tudo bem. É assim que funciona. Às vezes, meu irmão, vai continuar tendo luta, vai continuar tendo perseguição, mas qual vai ser a diferença? A diferença é que quando agora tem luta e quando tem perseguição, eu estou sozinho. Deus, aleluia! A Bíblia diz, aleluia, que a nossa leve e momentânea tribulação, por que é leve e momentânea? Porque o nosso Deus, aleluia, passa conosco, Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo carrega conosco a nossa adversidade. E às vezes quando a gente passa por esses momentos e não guarda essas convicções do nosso coração, nós somos levados a olhar para trás e sentir saudade do lugar de onde Deus nos tirou. Mas Deus me trouxe aqui, meu irmão, nessa noite de sábado para dizer para algumas pessoas: não olhe para trás, não sinta saudade. Deus tem um projeto para a tua vida grandioso e Satanás está tentando te tirar do foco que Deus te colocou para te fazer voltar para o lugar da destruição, para o lugar da morte, para o lugar da aflição. Mas como profeta do Senhor, eu venho declarar sobre a tua vida nessa noite: você não vai retroceder, você não vai voltar atrás. Você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, você não vai voltar para o lugar de onde Deus te tirou, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e este tudo se fez. Aleluia! Meu Deus! A primeira característica é deixar o passado. A segunda, versículo de número 24 do capítulo 4 de Efésios. Esse aqui é bravo. Meu Deus! Vou parar para ele. Versículo 25 do capítulo 4. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Pelo que deixai a mentira e falai a Verdade. A segunda característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é deixar a mentira. Porque a mentira, irmão, ela nos livra do juízo dos homens. Não é? Às vezes eu penso, não tem nada a ver aquela mentira. E com medo da consequência de dizer a verdade, você diz a mentira. E a mentira nos livra, às vezes, da consequência do juízo dos homens. Porque os homens podem ser enganados. Mas a mentira do homem não nos livra do juízo de Deus. Deus, aleluia! Porque para mim, Francisco, para o pastor, a gente consegue mentir, a gente consegue disfarçar, a gente consegue se esconder, a gente consegue passar batido, vamos dizer assim. Mas aos olhos do Senhor, no Salmo 139, Davi fala: meu Deus, para onde me irei da tua presença? Se eu subir até os mais altos céus, ali o Senhor está. Se eu descer a maior profundeza do mar, ali também o Senhor está. Porque o Senhor sonda o teu coração e te conhece e te verdade. Não adianta, irmão. Isso aqui é forte, porque Deus, o próprio Deus, está te incentivando a viver em sinceridade. E o que é viver em sinceridade? É não fingir ser o que você não é. É não fingir sentir o que você não está sentindo. Meu Deus! Falta muito isso pra gente, com sinceridade. Meu Deus! Às vezes a gente não entende porque a gente entra num ambiente espiritual só como esse. Tem hinos sendo cantados, tem palavras sendo pregadas e a gente não consegue sentir nada. Meu Deus! É às vezes quando ficar sem graça, porque a gente olha para um lado, vê alguém reagindo, olha para o outro, vê alguém reagindo, o que a gente faz? Glória! Mas a gente não está sentindo.
tudo em prol da aparência. Mas o texto diz: quer ser cheio do Espírito Santo? Aprende a ser sincero. Seja quem você é. Não finge estar sentindo o que você não está sentindo. Então como é que eu vou fazer, pregador? E aqui eu peço licença de um pouco desse texto para a gente falar a respeito de sinceridade. A primeira característica de alguém que é sincero é que aquele que é sincero não tem dificuldade de admitir os seus erros. Deus. Lembra de Davi, irmão? Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava. Porque se teve um homem que pecou, foi Davi. Mas Davi ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero. Prova isso, lembra quando Natan foi acusar o pecado de Davi? No início Davi ainda não estava entendendo o que Natan estava dizendo, mas quando Natan olha para o rei e fala: "Rei, o homem dessa história é você." Meu Deus. Você não vê Davi reagindo a Natan e usando o seu poder de rei para calar o profeta. Você vê Davi se levantando do trono, olhando para o homem de Deus e dizendo: "Pequei." Aleluia. É nesse mesmo contexto que Davi escreve o Salmo número 51. E no Salmo número 51, Davi abre o seu coração sendo sincero, dizendo: "Senhor, contra ti pequei. Somente contra ti pequei. Ó Deus, não retire de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação." E no versículo 10, cheio de arrependimento sincero, ele diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o Espírito." Meu Deus! Sincero, não tem dificuldade de admitir seu Deus, seja quem ele for, irmão. Você acha que Deus tem prazer em te ver entrando e saindo de um culto só para bater cartão? Você acha que Deus tem prazer em te ver? Meu Deus, Deus está me direcionando para falar isso aqui nessa noite, irmão. Eu vou falar o que o Senhor está me mandando. Você acha que Deus tem prazer de te ver vindo e voltando de um ambiente espiritual como esse, você entrando e saindo do mesmo jeito e até pior do que você estava? Meu Deus! Vai em culto, vai em congresso, vai em culto jovem, vai em festa, vai em trabalho de alimentação, mas continua igual. Meu Deus! Você acha que Deus tem prazer nisso? Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Mas então por que continua assim, pregador? Porque está te faltando sinceridade. Está te faltando rasgar o teu coração diante da presença de Deus e dizer: "Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Mas eu sei que mesmo sendo isso aqui mesmo, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor me deu um propósito. Entra no meu coração, Jesus. Eu quero te sentir de verdade." Não importa o ministério que eu tenha, não importa o título ministerial que venha antes do meu nome, eu quero a tua presença. Aleluia! Deus, esse é o caminho do final, porque ele já foi. Deus! Existe um homem que me chama muita atenção pela sinceridade, que é o apóstolo Pedro. No episódio em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava trazendo uma mensagem sobre ser o pão da vida. Em determinado momento, lá no versículo número 60, a Bíblia diz que os homens que estavam acompanhando Jesus começam a sair porque eles disseram: "Duro é esse discurso, quem poderá ouvir?" Então toda a multidão que cercava Jesus vai embora, até que ficam só os 12. Jesus olha para os 12 e diz para os 12: "E vocês? Não vão embora também?" Aí o apóstolo Pedro olha para Jesus, ele dá uma declaração de sinceridade: "Mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?" No outro episódio, também no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus se coloca na posição de servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Lembra desse texto? Quando chega na vez de Pedro, Pedro fala: "Mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar. Eu não aceito que o Senhor se coloque nessa condição." Jesus olha para Pedro e fala: "Tá bom, não vou não? Então você não lavar teus pés, você não tem parte comigo." Mas Pedro ele era radical. Ou ele era 8, ou era 80. Então ele olha para Jesus e fala: "Mestre, então não lava só meu pé não. Lava minha cabeça, me dá logo um banho, mestre." Meu Deus! Então
Pedro é escandaloso, né? Pedro gosta de se amostrar. Mas Pedro não estava nem aí para aquilo que os outros discípulos iam dizer. Pedro estava preocupado em manifestar a sinceridade dele diante do Senhor. E está aí o nosso problema. Às vezes a gente se importa muito com o que as pessoas vão pensar sobre nós e a gente deixa de ser sincero, preocupado com a opinião dos outros. E para concluir, no Evangelho de João, capítulo 21, o apóstolo Pedro, depois que a Bíblia diz, você conhece essa história, depois Jesus ressuscita e ele aparece de novo, originalmente a Pedro, Tiago e João. Os três estavam novamente fazendo o quê? Pescando. Do mesmo jeito que estavam quando Jesus foi os chamar pela primeira vez, eles estavam novamente. Só que a Bíblia diz novamente que eles não pescam nada. Quando eles chegam à praia, eles veem Jesus. E até tem um louvor 300 da harpa cristã, que sempre louva na ceia. E diz, né, que ao chegar à praia então, Pedro, Tiago e João veem no fogo peixe e pão. E o Senhor Jesus que os convida a cear. Jesus estava preparando o almoço. Só que você, não sei se você se recorda, o último encontro que Pedro havia tido com Jesus tinha sido complicado. Porque Pedro estava chegando no Sinédrio e a Bíblia diz que disseram identificá-lo como discípulo de Jesus. O que Pedro fez? Negou. Era a primeira vez que Pedro via Jesus pessoalmente e com um grau de intimidade depois que ele havia negado. A Bíblia diz que então fica um silêncio, pensa comigo, um silêncio ensurdecedor. Pedro, Tiago, João e Jesus. Tiago não fez nada de errado, João não negou. Então imagino que eles dois conversando com Jesus e Pedro quietinho dele. Mas sabe por que eu amo Jesus? Mais ainda, porque ele tem uma pedagogia diferente do homem. Glória a Deus. Jesus trabalha com a pedagogia do confronto. Ele não te aponta o teu pecado de início. Ele mexe no lugar da origem do teu pecado. Não é sobre o ato, mas é sobre a motivação que causou aquele erro. Pedro então está lá sentado. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E no português, esse texto se perde um pouco, porque para a gente sabe que, dependendo de para quem nós estamos direcionando a frase eu te amo, a pessoa já vai entender do tipo de amor que a gente está falando. Se é um marido falando para sua esposa eu te amo, a esposa vai entender que aquele amor é amor eros, homem e mulher. Se é um irmão falando para outro, aquele irmão vai entender que o eu te amo filéu, aquele de amizade. Mas a Bíblia, no Evangelho de João, foi escrito no grego, e no grego tem várias acepções para a palavra amor. Então, quando a gente busca no original, quando Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro ama a Jesus, Jesus está perguntando: Pedro, tu ágape a mim? Ágape, que é aquele amor sacrificial. E lembra do que eu acabei de dizer? Que a pedagogia do confronto de Jesus não consiste em falar especificamente do teu pecado, mas falar daquilo que te motivou a pecar. Lembra lá atrás? Toda vez que Deus falava, e Jesus falava para Pedro alguma coisa sobre ser preso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, inclusive, no capítulo 15, Jesus chama Pedro de diabo, porque quando Jesus anuncia que seria preso, o que Pedro fala? Mestre, eu me colocarei na tua frente e irei no teu lugar. Qual era a motivação de Pedro? Naquele tempo Pedro pensava que amava Jesus a ponto de se sacrificar por ele. Aí Jesus não vai: Pedro, você me negou, então tu não me ama. Não. Jesus pergunta: Pedro, você está disposto a se sacrificar por mim? Pedro então se recorda na sua mente da sua última atitude, e ele entristecido responde a Jesus: Mestre, eu te amo, mas não me te amo ágape, eu te amo filéu. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar? E Pedro responde: Mestre, tu sabes que eu te amo filéu. E na terceira vez, eu amo a Bíblia porque a Bíblia nada deixa passar à toa. Depois que Jesus vai perguntar para Pedro a terceira vez: Pedro, você está disposto a se sacrificar por mim? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a complementação do texto diz, depois lê lá na sua casa: porém Pedro disse isso entristecido. Depois que Pedro reconheceu que o amor dele por Jesus não era aquilo que ele pensava, Jesus então, na pedagogia dele, Pedro admitiu o seu erro. Pedro foi sincero. Mas eu vou dar uma nova chance para ele.
Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, então daqui em diante, a nova chance que eu vou te dar é: eis aqui os meus cordeiros, apacenta a minha igreja. A gente está falando sobre ser cheio do Espírito Santo, Francisco. A primeira coisa que Pedro fez depois que o Espírito desceu em Atos no capítulo 2 foi se colocar de pé diante de uma multidão e começar a pregar o Evangelho, abraçando a segunda oportunidade que Cristo havia dado. E Pedro morreu pregando o Evangelho e cuidando da igreja. A segunda característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, irmão, é não viver em mentira, é viver em sinceridade. Deus, ele não tem prazer em te ver viver em mentira. Deus quer te ver andando em sinceridade. Essa sinceridade vai fazer você receber o Espírito Santo. É essa motivação correta no teu coração que vai te fazer viver uma vida poderosa, uma vida cheia, uma vida que não depende de 2 horas por semana no domingo para você estar feliz, mas é acordar de manhã sentindo a presença do Espírito Santo e dizendo: eu não estou sozinho, Deus está comigo, eu não preciso passar por isso sozinho, porque tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que cuida da minha casa, tem um Deus que me sustenta, tem um Deus que me tem gravado na palma da mão. No capítulo 5, no versículo 18: não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho tira o teu sentido, tira a tua racionalidade, te faz se comportar como alguém inconsequente, mas enchei-vos porque o Espírito te dá uma racionalidade. O Espírito não te faz se comportar como inconsequente, e o Espírito te capacita a ser exatamente aquilo que Jesus quer que você seja. Quer que o fogo não se apague? Quer continuar colocando lenha sobre esse altar? Quer continuar sendo cheio do Espírito Santo? Aí eu vou te dar a fórmula mágica, que é a conclusão da mensagem. Falei o que é ser cheio. Agora, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Olha só, que fórmula mágica. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz: e pela palavra e pela oração a criatura de Deus é santificada. O caminho não mudou, a fórmula não mudou. Não é estratégias mágicas, não são cultos com estratégias mirabolantes. O caminho para ser cheio do Espírito Santo continua mesmo: é oração e palavra, palavra e oração. O convite do Espírito Santo é o mesmo que Jesus fez em Mateus capítulo 6, no versículo 6: mas tu, quando orares, entra para teu aposento, fecha a porta, e o Deus que te vê em oculto te recompensará. Longe de mim, quem sou eu para dizer que uma oração que eu vou fazer vai fazer você ser cheio do Espírito Santo? Quem sou eu, e longe de mim, dizer que uma coisa que eu fizer aqui nesse culto vai fazer você ser cheio? Mas a Bíblia deixa bem clara: aquele que me busca, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. É palavra e oração, é oração e palavra. Quer ser cheio? Esse é o caminho. Jesus está te aguardando, irmão. Quando você sair desse culto e chegar na tua casa, Ele não quer que esse culto termine aqui. Ele quer que esse culto termine lá, você sendo sincero diante dele, dizendo: Senhor, eu tenho errado, eu não tenho sido sincero, mas daqui em diante eu quero mudar, eu quero viver uma nova vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração se você crer nessa palavra. Enquanto eu oro, fale com Deus. Diga: Senhor, eu não estou sendo sincero, mas eu quero a tua presença, eu quero mudar esse quadro na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor coloque em mim, Jesus, uma fome e uma sede pela tua presença.
que não acabam quando a bênção apostólica foi impetrada nesse culto, mas que continue lá fora, que continue na minha casa, que continue no meu trabalho, que continue na minha faculdade, onde quer que eu vá. A tua presença esteja queimando no meu coração. Senhor, eis aí a tua igreja, eis aí a tua palavra, faz a tua obra, Senhor, segundo a tua vontade. É a oração que nós elevamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Palavra vinda do trono da graça para os nossos corações. Palavra de aperto, tá? Palavra de despertamento para a igreja do Senhor. A gente vem, hoje aí Deus só desperta, igreja, desperta, né? Cadê a diaconisa que você ali? Tá aí? Tá aí, irmão. Avança com um sorriso. Glória. As considerações finais. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, irmãos, eu gostaria de agradecer ao meu Senhor. Nossa, como eu pedi a Deus, clamei, fizemos propósito, né, meninas? Subimos monte, mas a glória do Senhor foi glorificada em nome de Jesus. Pai, não somos nada sem Ti. Agradecer a minha liderança, que esteve comigo a todo momento, e nós nos entendemos e nos completamos. Agradecer ao meu pastor, que sempre nos apoia, também por choreira, gente. Mas é necessário às vezes. Agradecer as meninas da cozinha, pelas cantinas, que nos ajuda sempre. Agradecer as doações. Agradecer a irmã Damiana, que está lá na cozinha, por sempre nos apoiar. Sem vocês não somos nada. E agradecer meu grupo amado. Que lindo, amores. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de estar chamando o presbítero Everton Nery. Irmã Patrícia. Obrigado, foi bem. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, Deus. E obrigado pela presença de cada um. Foi bênção. Que Deus continue palestrando aos nossos corações. Amém. Me chamando pastor. Irmãos, então, diaconisa Graciane, Deus continue te abençoando. Irmã Chayane, que esteve dirigindo, Deus continue te abençoando. Cadê o grupo Novos Estudos? Avança aí para a gente orar por vocês, né? Toda semana era monte dessa menina. Encontrava elas ali, estão indo aonde? Eu fico de olho nas minhas ovelhas, né? Está indo aonde? Pastor, a gente está indo para o monte. Então vai para o monte, irmão. Isso aí é o que Deus faz. Vai para o monte orar que Deus ele concede a vitória. Vamos colocar de pé. Nosso presbítero Francisco vai estar orando por este grupo Novos Frutos. Tem vaga ainda, não tem? Tem vaga aí? Ainda tem vaga, né? Louvado ao Senhor. Estende as mãos para cá. Igreja, estenda a mão para cá em nome de Jesus. Que esse tema venha se cumprir na vida desses jovens em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, grupo bonito, abençoado. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus,
Graças te damos, Senhor, na noite desse dia, Pai querido, por este culto abençoado, Pai amado. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta juventude, meu Senhor, que tu tens escolhido e colocado nesse lugar para ser bênção para esta igreja. E que esse grupo, Pai querido, Pai amado, venha ser bênção também dentro dos seus lares, para as suas famílias. Que esse grupo, Pai querido, Pai amado, venha ser bênção na escola, no colégio onde eles trabalham, na vizinhança. Venha ser bênção para o bairro de Campos Elíseos, meu Senhor. Meu Deus, em que esse tema que eles escolheram, que verdadeiramente, Pai querido, Pai amado, venha se cumprir na vida de cada um deles, meu Senhor. E que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai querido. Porque um crente cheio do Teu Espírito Santo, ele é uma pessoa diferenciada, meu Senhor. Então, Deus, que verdadeiramente, Pai, Tu cumpra com a Tua promessa sobre a vida de cada um deles, meu Senhor. Mas também, Pai querido, quero te pedir, Pai amado, nós sabemos que todas as vezes nós preparamos um grande evento, um grande projeto para Ti, quando nós atacamos o inferno, virá contra-ataque sobre nós, assim como foi no caso do profeta Elias. Mas nesta noite, Pai querido, como igreja nós nos levantamos e blindamos esse grupo contra todo ataque do inimigo, meu Senhor. Desde aquela pessoa mais idosa até a mais nova, nós abençoamos e declaramos, Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre eles, Pai querido, continuamente, não só hoje, mas para todo sempre, até o Senhor os chamar para a Tua presença, em nome de Jesus. Que nós possamos levar para casa esta palavra, Senhor, e conservá-la e colocar em prática. Assim te oro e te agradeço pela vida de cada um e por aquelas pessoas que hão de fazer parte desse grupo, porque esse grupo vai crescer espiritualmente e numericamente para a glória do Teu nome, Pai. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Estou indo, hein? Continue indo com um monte. Agora o pastor João ora, Senhor, até o nosso pastor Josimar. Falaram que era o pastor Leandro. Quem tirou o pastor Leandro? Tem algum pastor Leandro aí? Pastor Josimar. Eu não falo. Agora o Senhor. Estranho. Aumenta isso aí, irmão. Eu vou gritar aqui. Após a bênção apostólica. Não estou vendo a bênção lá em cima lá. Pai celestial, Pai querido, te louvamos pela presença, pela oração do Santo Espírito, Deus amado. Continua conosco para a jornada do Senhor, caminhar para a sua casa, Pai querido. Nos guarda com tuas mãos poderosas, meu Senhor, da glória. Sempre somos mal do Balatim, vamos mulher em nome de Jesus, do Senhor. O Senhor de noite para a tua presença, Senhor. Seja cada um, Senhor, fortalecendo, abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, após a bênção apostólica, vocês já ouviram o cheiro aí, né? É de grátis. Né? Tem um. É o que é mesmo? Não, eu sei, irmão, mas é isso aí, é só para ver se estão atentos à situação. Então, tem massas. Cadê o nosso massas do nosso chat? Temos massas hoje ali e é grátis, tá, irmão? Então não deixe de ir ali, eles vão fraternizar. Pastor Josimar, se você não desde já eu agradeço a presença de todos, tá? Deus abençoe a todos. Todos juntos. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Diga para o seu irmão, foi bom você ter vindo.